pelos filhos da aliança. E o que nós ouviremos hoje à noite do pastor Brainer falará muito a respeito disso, a importância da autoridade pactual e os perigos, as implicações da falta dessa autoridade na igreja, na família e na escola. É o tema mais específico da nossa palestra sobre educação que estão ensinando aos nossos filhos. Pastor Brainer, por favor. Irmãos, boa noite a todos. Prazer enorme poder comemorar com os irmãos os 3 anos dessa igreja. O pastor estava falando ali do início, eu estava me lembrando, se fosse para colocar somente a quantidade de pessoas que tem hoje aqui no primeiro prédio, eu acho que a gente teria que ter uns 10 cultos no domingo. Para quem é saudosista e estava lá, sabe do que eu estou falando, né, pastor? Era essa salinha ali de amamentação. Obviamente estou exagerando. Mas era muito pequeno, de verdade. E ver hoje um prédio como esse cheio, numa quinta-feira, é motivo de muita alegria. Nós só temos que agradecer a Deus. E quando vocês passarem aqui adiante, boa parte já deve saber disso, e perceber que tem um piso que foi feito ali. Esse piso não é só para vocês ficarem conversando. É porque esse piso foi feito para que a segunda etapa da reforma seja concluída até o final de 2023. Se Deus permitir, nós vamos avançar com o prédio da igreja até o final daquele piso. Porque cremos no Senhor que até o final do ano que vem, esse prédio já não vai ser mais possível de receber a quantidade de pessoas dessa igreja. Como não agradecer a Deus por isso, né? Como não reconhecer as bênçãos do Senhor sobre este lugar? Só temos que agradecer ao Senhor, a vida dos nossos presbíteros, e aqui eu me refiro tanto aos presbíteros docentes como os regentes, por estarem diante desse trabalho e cuidarem tão bem dessa obra, além da disponibilidade que essa igreja sempre tem demonstrado para com a obra do Senhor. Então, todos nós estamos de parabéns, mas a honra e a glória são dadas somente ao Senhor. Glórias a Deus por isso, irmãos. Amém. O pastor Broto falou bem, eu pretendo tratar com os irmãos hoje sobre o esvaziamento da autoridade em casa, na igreja e na escola. Porque não faz sentido falar somente na escola. O esvaziamento da autoridade na escola tem, sim, ligação direta com o esvaziamento da autoridade na igreja e também em casa. Eu poderia, inclusive, completar com o esvaziamento da autoridade no Estado. Mas me parece que o Estado nunca perde a autoridade. Se tem alguém que não deixa se esvaziar, a autoridade é o Estado. Uma parte dele pode ter a sua autoridade esvaziada, mas ele como um todo, nunca. Nunca. Os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. E para que nós não permaneçamos dessa forma, eu peço a você que abra a palavra do Senhor em Deuteronômio 6. E aqui, como nota de explicação, eu queria deixar claro, irmãos, não se trata de um sermão expositivo, não é isso. Nós estamos numa conferência, assim como o pastor Broto ontem falou a respeito de Platão não está no céu, é uma pergunta, né, e vimos que não está. Eu não, e foi por meio de uma palestra, eu também não pretendo fazer uma exposição como vocês estão acostumados a ouvir em Deuteronômio 6, certo? Mas o texto base é Deuteronômio 6, versos de 1 a 9. Ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno,
tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus, nós sempre que estamos na tua presença, com a tua palavra aberta, o nosso desejo é que o Senhor, pelo teu Espírito, usando o ministro da palavra, fale conosco, Senhor. Seja por meio da pregação, seja por meio de estudos, palestras, teu povo deseja te ouvir. Ó Senhor, usa-me, Senhor, em meio às muitas limitações que são advindas do pecado, da corrupção humana. Abre o coração dos meus irmãos para compreenderem o que vai ser falado. E que essa compreensão, Senhor Deus, não seja apenas para alimentar os seus pensamentos, mas que estes pensamentos transformados à luz da tua palavra, eles possam ganhar vida, Senhor, e impactar na forma com que eles dirigem a sua casa, criam os seus filhos, e para aqueles que são oficiais da igreja, a forma como eles governam o povo de Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, essa noite, a ouvirmos a tua voz e te obedecer. Em Cristo nós oramos. Amém. Existe um autor muito conhecido e muito controverso, obviamente, que traz uma lição a respeito do esvaziamento da autoridade que me chama muita atenção. O nome dele é Nicolau Maquiavel. No livro O Príncipe, escrito ali no período muito próximo à Reforma Protestante, ele fala a respeito da autoridade do príncipe, do rei, do que tem poder. E, obviamente, né, é um tratado sobre política, não sobre ética, esqueça, né, mas sobre política, a arte da política, a forma como o poder ele deve ser exercido. E fazendo todas as considerações negativas necessárias a este autor, eu queria me pegar um ponto nesse livro que me chama muita atenção. Maquiavel diz o seguinte: o ideal para um governante é que ele seja amado e temido. Isso é o ideal. Porque amado, ele tem a popularidade, ele tem o apreço, ele tem a admiração, ele se dá bem com as pessoas. É excelente ser amado. Mas, para que seja ideal, ele precisa ser temido também. Então, o que tem autoridade, ele precisa ter a admiração das pessoas e ele precisa ter o temor das pessoas. Porque a obediência, ela não vem em primeiro lugar pela admiração e pelo apreço afetivo, mas pelo temor. E em inúmeros os casos onde a autoridade do rei, do príncipe, do pastor, do pai, do professor, ela é assaltada, ela é confrontada. Nesse momento, o pai, o professor, o presidente, o pastor, o presbítero, ele tem que decidir. Quando a autoridade dele foi confrontada, claramente não há afeto ali envolvido. Mas há uma confrontação com a autoridade que foi estabelecida. Então, nesse momento,
onde há necessidade de uma decisão, o líder, o rei, o príncipe, o pai, o professor, ele precisa tomar essa decisão, e nessa decisão ele precisa antes ser temido do que ser amado. Deixa eu fazer uma analogia com o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Existe no Brasil, eu não vou nem falar o nome, vocês vão saber quem é. Existe um amado e existe um temido. O amado, ele sai na rua e ele não consegue dar 2 passos sem juntar uma multidão de gente ao redor dele. Ele não consegue chegar no aeroporto de uma cidade e caminhar sozinho. Ele não consegue andar pelos lugares sem que rapidamente ali uma multidão chegue. Ele está viajando de um lugar para o outro, ele pede para o helicóptero descer sem combinar absolutamente nada, desce numa pequena cidade e aquilo ali vira uma coisa impressionante, vira uma manifestação em favor dele. Esse é um amado. Mas tem um temido. O temido, se ele pegar um avião, ninguém vai bater palma para ele. Ninguém vai dar abraço nele. Ninguém admira. Ou quase ninguém. Quem admira é muito semelhante a ele em termos de caráter. Ninguém está nem aí para ele. Mas ninguém é louco de mexer com ele. No final das contas, quem tem autoridade? O amado ou o temido? É óbvio que o amado não tem autoridade mais quase nenhuma. Foi esvaziada a autoridade do amado. E ainda que ele arraste multidões, ele não consegue fazer valer a sua palavra. E esse é o problema. Porque ele foi posto em determinado lugar não para ser amado. Ele foi posto em um determinado lugar para exercer autoridade. Para exercer autoridade. E quando um líder não consegue exercer autoridade, ele falhou. E aqui eu vou fazer um parênteses para vocês não pensarem que eu estou do lado de lá. Obviamente a maioria sabe que não. Mas isso é uma crítica pontual em um aspecto do trabalho desse homem que eu continuo sem falar o nome porque não precisa. No geral, vejo como um excelente governante. Mas o que é melhor para um líder? Ser amado ou ser temido? Eu tendo a concordar com Maquiavel que para exercer a autoridade, em primeiro lugar, você precisa ser temido e, se possível, amado. Se possível, amado. Se você ler qualquer livro de pedagogia moderno, o professor Leandro está aqui, ele concordaria certamente com o que eu estou dizendo. A palavra autoridade, ela praticamente não tem mais sentido nenhum. Porque essa palavra vem de autor. Então, a autoridade é a capacidade que uma pessoa tem de emitir uma ordem e o outro obedecer. Isso é autoridade, é ser autor de um ato sem ser em mim mesmo, mas no outro. Eu faço alguém agir pela minha palavra. Por exemplo, Deus tem autoridade. Deus disse, haja luz e houve luz. Se Deus tivesse dito, haja luz e a luz não existisse, Deus não tinha autoridade. Ele é Senhor porque ele fala e as coisas acontecem. Isso é ter autoridade. Mas nos livros de pedagogia modernos, a autoridade ela foi completamente esvaziada. A autoridade é outra coisa. Eu estava lendo hoje à tarde, inclusive, um trabalho de um professor da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, falando sobre a autoridade e o compartilhar da autoridade. Veja que coisa sutil. Para que a autoridade não seja algo imperativo, né? Não seja algo que venha de alguma forma a detratar o aluno, então a autoridade ela deve ser compartilhada. Algo muito comum em escolas socioconstrutivistas,
né, quem abraça Paulo Freire, sabe muito bem do que eu estou falando. O conhecimento, ele na pedagogia moderna, ele é construído. Então a autoridade também ela é compartilhada. Porque eu sei, como pastor, mas você também sabe um pouco, e ele sabe um pouco, e nós vamos construir um conhecimento juntos. Então somente essa ordem aqui dessa sala, para alguém que abraça esse tipo de autoridade, seria um absurdo. Isso é algo que faz mal. Isso oprime. Porque eu estou em pé, sozinho na frente de vocês, e vocês sentados me ouvindo. Isso é muito opressor. Por que não deveríamos fazer um círculo e todos conversarmos e cada um vai contribuir? Perceba que isso também tem entrado na igreja. Como, e não a figura do círculo, mas essa ideia de que todos sabem. O pastor já não é mais aquele que ensina, mas é o que facilita. Então eu falo, você fala, o outro fala. E isso tende a um esvaziamento. E por que isso acontece na escola e acontece também na igreja? Porque boa parte dos líderes deseja ser muito mais amado do que temido. Agora, quais são os resultados desse tipo de compartilhamento da autoridade? É fácil de ver. Se for tratar na escola, dá um Google rápido quando chegar em casa, violência em sala de aula. Você vai ver coisas absurdas acontecendo. Professor apanhando, né, briga entre os alunos, professor sendo expulso de sala. O professor é expulso. Na minha época, o professor expulsava. Agora ele é expulso de sala. Então esse é o resultado mais palpável, mais absurdo no que diz respeito à pedagogia. Na escola, fracassado. Não funciona. Deu errado. E agora os professores ficam sem saber a quem recorrer. Porque eles começaram a compartilhar tanto a autoridade que esvaziaram toda a autoridade que tinham e já não tem mais nenhuma. Então ninguém tem mais temor do professor. O professor diz assim, eu vou lhe colocar para fora de sala. Ele diz, eu vou botar você para fora de sala. Ele enfrenta o professor. Não tem mais temor. Porque os professores quiseram ser amados antes de serem temidos. Mas isso não é diferente em casa. Preste atenção. Essa pedagogia que entrou na escola, entrou na nossa casa também. Na forma de nós conversarmos com os nossos filhos. Então hoje, é uma coisa estranha, você não pode nem dizer não mais para o seu filho, você tem que sempre, de alguma forma, né, numa pedagogia mais positiva, falar o sim, dizer não de outra forma, tem toda uma engenharia para isso. E você não vai provocar jamais assim a ira do seu filho. Você sempre vai, obviamente, não deveria ser assim, mas você vai sempre tentar criar uma amizade com seu filho. Eu preciso lhe dizer, seu filho não é seu amigo. Seu filho é seu filho e seu amigo é seu amigo. Todas as vezes que você tentar fazer do seu filho seu amigo, você já vai ser derrotado. Agora, isso não quer dizer que a relação com os nossos filhos não tenham aspectos de amizade. Obviamente tem. Tem companheirismo, tem confiança, tem uma certa parceria naquilo que é possível se ter, mas não é a mesma coisa. Por um motivo óbvio. O teu filho foi colocado na tua casa para ser ensinado por você. Talvez nunca tenha passado pela sua cabeça, mas é bom pensar que Deus tem, aliás, plenas condições de fazer com que os nossos filhos nasçam adultos. Ora, o primeiro homem nasceu assim. Adão nasceu adulto, não nasceu um bebezinho. Então Deus teria o poder para que todos os homens já nascessem adultos. E por que ele não faz assim? Ele não faz assim porque ele quer nos ensinar algo. Ele quer ensinar
que o fato de um bebezinho não conseguir comer sozinho, dormir sozinho, acordar sozinho, ir no banheiro sozinho, tudo isso é para que ele aprenda a ser dependente dos seus pais. E na dependência dos seus pais, porque eles precisam dos pais, e se os pais negarem estas coisas, eles não a terão de maneira alguma, eles buscam os pais. E os pais passam a ter, né, por conta da autoridade que foi constituída por Deus, a capacidade de reter ou de dar. Então, a primeira relação que uma criança aprende com o seu pai é de temor, não é de amor. A criança não aprende, em primeiro lugar, amor, ela aprende temor. Ela teme ficar com fome, por isso ela grita, chora para a mãe. Ela teme não conseguir se safar daquela situação constrangedora que é fazer suas necessidades na fralda e não conseguir tirar aquilo. Chora, se descabela. É um temor o tempo todo. Agora, este temor dependente, ao longo do tempo, vai criando um sentimento. Uma outra forma de enxergar pai e mãe, que é a forma onde o pai e a mãe se tornam amados. Primeiro eles são temidos pela dependência, depois eles são amados. Porque todas as dependências são supridas em amor. Mas é exatamente assim que Deus trata conosco, irmãos. Deus, ele não quer ser, em primeiro lugar, amado. Ele sempre primeiro usa o temor acima de qualquer outra coisa. Se você ler o texto novamente comigo, Deuteronômio 6 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor. Veja, Deus tirou o povo da terra do Egito, está fazendo com que o povo entre na terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Deuteronômio é o limite final da caminhada do Egito até chegar na terra da promessa. E Deuteronômio 6 é o texto posterior à lei que foi entregue. A lei foi dada lá na saída e foi reeditada aqui em Deuteronômio 6. Vocês vão entrar na terra graciosamente, porque vocês dependem de mim. Sozinhos vocês não teriam nada. Então eu dei abrigo, eu dei amor, eu dei vida, eu dei alimento, eu dei tudo o que vocês precisavam. Para que vocês me amem? Não, para que vocês me obedeçam. Para que vocês olhem para mim e me obedeçam. Ele diz, este, pois, são os estatutos e os juízos que mandou o Senhor. Se você perceber a quantidade de vezes que a palavra Senhor aparece nesse texto, veja, verso 1, mandou o Senhor. Verso 2, para que temas ao Senhor. Depois você tem no verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Vocês têm que obedecer ao Senhor, que lhes deu tudo. E ele, atrelado à obediência, ele diz no verso 2, vocês vão obedecer os estatutos e os juízos que eu mandei, para que vocês me temam. Não é para que vocês me amem, é para que vocês me temam. Pai e mãe, não busque em primeiro lugar o amor do teu filho. Busque o temor dele. Porque o temor é algo muito mais forte, é muito mais robusto. Dura muito mais. Dura muito mais. As pessoas que nós mais fazemos mal não são as pessoas que nós amamos, que nós tememos, aliás. São as que nós amamos.
Nós fazemos muito mais mal às pessoas que nós amamos. No amor sem temor. Então, o que nós precisamos construir, em primeiro lugar, veja, espero que você fique com isso na sua mente. Não é só, mas é em primeiro lugar que nós precisamos construir na relação com os nossos filhos é o temor. Ele tem que olhar para você e ter medo. Ele tem que olhar e ter medo. Na escola a gente vê muito disso, né? O professor está lá na sala de aula, aí ele fala uma vez, fala outra vez, e a criança nada, nada, nada. Ele usa todos os recursos, nada. Aí agora sala do diretor, vai lá para a minha sala, eu vou conversar com um sujeito desse tamanho. Aí eu digo, meu amigo, é o seguinte, eu vou lhe dar uma chance. Ou você se aquieta, ou tá vendo aquele telefonezinho branco ali, ele fica olhando assim, eu vou ligar pro seu pai. Eu diria que na maioria, assim, 80% a 90% dos casos resolve. Quando eu ameaço ligar pro pai, aí ele diz, não, pastor, não vou fazer mais não. Eu digo, graças a Deus, tem meu pai. Mas sabe o que é pior? Teve caso de eu disse assim, tá vendo o telefone ali? Vou ligar pro seu pai. A criança deu risada. Não surtiu efeito, assim. Não tem temor na relação. Ele só lembra que o pai faz aquilo que é legal, é agradável. Então, ligar para o pai não faz diferença nenhuma. E aí, o que é que faz na escola? Quando não tem temor? Na escola secular, ele é largado. Não tem o que fazer. Porque a pedagogia lá na escola moderna não, cada um por si, a gente tem que esperar, a gente tem que construir um relacionamento e o menino subindo pelas paredes, derrubando tudo. E tem que deixar. Porque é o amor, aqui é um ambiente de amor. E não tem amor nenhum. O menino vai acabar com tudo. E assim, eu não tenho a vara, né? Deus não deu o diretor da escola a vara. Mas aí tem uns artifícios. Você vai na psicologia bíblica. E a gente vai arrochando e dizendo, olha, aqui quem manda não é você. Aqui não é assim. Teve virou caso, assim, engraçado lá na escola, né? Quando eu fui falar com ele, ele disse assim, eu te odeio. Eu disse, opa, esse aqui é Maquiavel. Não me teme. Não me ama também, né? Nem tem nem amor nem temor. Ele fez, eu te odeio. Problema teu, eu falei para ele. Agora tu vai para minha sala e lá a gente vai resolver. E ele foi para minha sala. A gente teve uma sessão lá. Não foi de descarrego, mas foi de alguma coisa parecida. E eu disse, olha, aqui nessa escola você não manda. Aqui quem manda é o pastor. Repita comigo. E ele disse, aqui quem manda é o pastor. Agora diga, eu vou fazer a atividade. Ele disse, eu vou fazer a atividade. Você só se levanta daqui quando você fizer a atividade. Foram 2 horas para ele fazer. Ele voltou para a sala, pediu perdão ao professor e voltou para lá. Em 2 dias, ele deu um chute na professora. Volta para a sala. Não tem conversa, não tem amor. No meio da conversa, ele dizia assim, pastor, deixa eu dar um abraço. Não, não tem abraço, meu filho. Você é homem. Homem não fica dando abraço no outro. Não tem negócio de amor. Amor como? O cara estava querendo chutar a professora. Fique quieto e faça atividade. Foram 45 dias assim. O professor fazia o que podia, mas se o professor estica demais uma discussão dessa em sala de aula, os outros são prejudicados. Então tem que ter uma segunda instância, né? Tem que ter o STF lá na escola. E aí, ele mandava para Alexandre de Moraes.
E o negócio foi andando. Essa criança, hoje, ela é um dos melhores alunos que nós temos na escola. Um dos melhores alunos. Se formou semana passada, inclusive, no ABC. A alegria da família, a alegria dos pais, a alegria de todo mundo. Hoje, ele passa e dá um abraço no professor. Ele passa e dá um abraço em mim. Brinca com a gente. Hoje, começou a ter amor. Mas de julho até pouco tempo atrás, não tinha conversa de amor. Era temor. Era terror tocado em sala por ele e depois nosso em reação. Então não é um negócio fácil, meu irmão. Mas é assim. O Senhor diz no verso 1: esses são os mandamentos, os juízos, os estatutos que eu mando. Para quê? Para que vocês me amem? Não, para que vocês me temam, no verso 2. Então não entre nessa de ser legalzinho com teu filho, amiguinho do teu filho, porque não vai dar certo. Deus não te fez amigo do teu filho, Deus te fez pai, Deus te fez mãe. E aí eu aproveito, nós estamos com um conselho completo aqui. Da mesma forma, falando diante da igreja para os presbíteros da igreja. Deus não nos chamou para ser amigos de vocês, não, irmãos. Nem para ser amados por vocês. Sinceramente, eu não estou nem aí se vocês me amam ou não. Isso vai ser construído, isso vai ter o tempo. O que vocês precisam é aprender a obedecer. E Deus colocou este encargo sobre nós, quer você goste ou não goste, não importa. Isto não nos importa, eu estou falando pelo conselho, eu tenho certeza que todos pensam assim. Nós não fomos colocados nessa igreja para sermos amiguinhos de vocês, mas para sermos pastores de vocês. Nós temos a obrigação de dizer coisas a vocês que nenhum amigo vai dizer. Porque se um amigo disser, você vai ficar com raiva dele. Você está pensando o quê? Está pensando que vai me dar ordem? Mas os pastores dizem que nós não somos amigos de vocês. Nós fomos chamados para morrer pelas ovelhas. Vocês precisam saber disso. Nós damos a vida por vocês. Enquanto muitas vezes vocês estão em casa, dormindo, descansando com a família de vocês, esses homens estão no meio de grandes lutas para defender a igreja de inimigos externos, que não são poucos. Eu contei uma história ontem aqui, vocês já viram. Para defender de amigos internos, em concílios. Não foram poucas as vezes que em concílios nós tivemos que defender, inclusive, a abertura dessa igreja, a plantação dessa igreja. Nós fomos chamados de tudo que você imaginar. Tudo, pode imaginar aí. Nós fomos chamados. Mas está a igreja plantada e vocês estão aqui em paz. Então, se vocês vão nos amar ou não vão nos amar, vão nos compreender, não vão nos compreender, isso não é o objetivo primário. É claro, meu irmão, é claro que nós queremos que isso aconteça. É natural que seja assim, é bom que seja assim. E nós queremos, de fato, de verdade, que isso aconteça. Mas esse não é o primeiro propósito. Podem ficar tranquilos. O trabalho dos pastores é pastorear, não é fazer amizade. O trabalho dos pais é educar, não é fazer amizade. E o trabalho dos professores é dar suporte aos pais a educarem seus filhos, não fazer amizade. Não fazer amizade. Pense nesse tipo de relação que os seus filhos estão construindo de temor com você e comece a pensar nisso na prática. Veja só.
Os seus filhos devem ter tanto temor diante de você, que eles devem olhar e dizer: esse cidadão aqui na minha frente, ele é capaz de fazer coisas que eu não tenho nem como me defender. E isso, veja só, isso não é ser mal do seu filho. Não é. Isso é ser bom. A gente pensa que o homem bom é o homem que a gente olha para ele e diz assim: eu tenho certeza que essa pessoa não tem a menor capacidade de fazer mal a ninguém. Não é? Fulano não faz mal a uma mosca. Fulano é uma mosca. Isso não é bondade. O nome disso é frouxidão. Fulano não faz mal a uma mosca, não é porque fulano é bom, é porque fulano é a mosca. Sabe o que é um homem bom? Sabe o que é um pai bom? Sabe o que é uma mãe boa? É o pai, a mãe, o professor, o marido, que o inferior olha para ele e diz assim: eu não sou nem doido de me meter com ele. Porque ele teria a capacidade de me destruir. Mas ao mesmo tempo, quando ele obedece, quando ele faz aquilo que é correto, isso vai criando uma amizade, uma relação fraterna, amorosa, tão grande, tão grande, tão grande, porque é verdadeiro. Preste atenção no que eu vou falar agora. Por que é verdadeiro? Porque meu pai, meu professor, meu pastor, meu governante, ele teria a capacidade de me destruir, se fosse preciso. Mas ele tem uma outra capacidade. É de, tendo esse poder, não usá-lo para me ferir sem necessidade. Então, quando um pai, meu irmão, que tem uma chinela na mão, um cinturão, a mão, sei lá o que, qual é o instrumento, a vara, não sei. Não é o propósito de entrar nisso agora. Mas tem um meio efetivo de agir. Quando o governante que tem a espada, quando o professor que pode botar para fora, que pode dar nota ruim, que pode expulsar, quando os pastores que têm as chaves da igreja, quando todos esses deixam muito claro para os seus inferiores que não brinquem conosco, porque nós estamos prontos a usar a vara, a espada, as chaves, o que for. Aí você diz: opa, aqui não dá. Mas tem outra forma de lidar com esse pessoal aqui. É fazendo o que eles estão mandando. E se eu fizer o que eles estão mandando, eu vou criar uma relação amorosa. E aí você ama aquela pessoa, sabe por quê? Já não é mais só temor. Você o admira. Porque ele tem todos esses recursos na mão para te destruir. Mas ele não faz. Pai, professor, pastor, rei, todos eles têm meios efetivos de nos destruir em algum sentido. E nós os admiramos por não fazê-lo. E Deus? Um destruiria a tua vida acadêmica. O outro destruiria um momento que você queria ter e não vai deixar. O outro destruiria outra coisa. Deus é o único que pode lançar não somente o teu corpo, mas a tua alma no inferno. Esse é o Senhor que diz: esta é a minha lei, estes são os meus estatutos, estes são os meus mandamentos, para que vocês, olhando, temam. E ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o único Senhor. Na declaração credal aqui de Deuteronômio 6. Mas ele não para no temor. Olhe para a sua Bíblia, no verso 5 ele diz:
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Você vai amar Deus, que pode destruir, que pode acabar com você mesmo. Mas ele pode dar uma pisa, não. Ele pode te jogar no inferno. Ele pode fazer o que ele fez com Jó. De um dia para a noite, acabar com tua renda, com tua família, com os teus negócios, tudo. Só porque ele queria fazer um teste. Aí porque ele não faz, porque ele nos deu gratuitamente o seu filho, porque ele nos tirou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, porque ele sofreu no meu lugar. Aí ele diz: temam e me amem. Temam sabendo do que eu sou capaz de fazer. E me ame sabendo do que eu sou capaz de fazer por vocês. Não é uma relação que se contradiz, é uma relação que se complementa. Amor e temor são coisas que andam juntas. Você olha para o seu pai, amigo, a voz do homem falando com o filho, dependendo do homem, claro, estremece a casa. E é o STF da casa. É quando a mãe já fez de tudo, ela diz o quê? Vou chamar seu pai. Pronto. O menino deveria se aquietar na mesma hora. Se isso não está acontecendo na sua casa, meu irmão, preste atenção, homens da igreja. Se isso não está acontecendo na sua casa, você precisa rever a sua relação com seus filhos. Tem alguma coisa errada. Se os professores não fizerem isso em sala de aula, eles vão apanhar dos alunos, como tem acontecido. É isso que vai acontecer. O pai e a mãe apanham dos filhos em casa quando crescem. O professor apanha dos alunos. Os presbíteros apanham das ovelhas. E o rei é decapitado. É assim que funciona. Esse é o mundo. Essa é a realidade. Aí você pode acreditar ou não. É o que a Bíblia diz. Tema, depois ame. Conquiste o temor dos seus inferiores, depois o amor. Agora, por que nós devemos fazer isso? Por quê? Para quê? Uma criança, uma ovelha, um cidadão, um aluno, que são expostos a essa realidade, veja só. Nós somos desordenados por natureza. Nossas afeições, nossos amores, todos desordenados. Então a criancinha, o bebezinho, tá com fome, é uma gritaria, parece que vai acabar o mundo. Você não sai correndo feito um maluco para empurrar uma mamadeira na boca dele. Desde pequenininho, você olha, peraí, isso aqui tem sentido? Faz sentido isso aqui? Ou é birra? Tem que prestar atenção desde cedo. É birra ou é necessidade? Cresceu mais um pouquinho, começou a ter aquela malícia. É birra ou é necessidade? Está fazendo isso aqui por maldade, malícia, como é que é? E você vai dando freio. E tem coisas que você poderia dar na hora, você já não dá mais. Espere, fique quieto. Trabalho das mães numa igreja confessional, onde os filhos não saem do culto, é uma coisa fantástica. E os pastores têm uma visão privilegiada do que vocês fazem. Pega o menino, bota quieto, se aquieta, cala a boca, olha para o pastor, sente direito, vai lá dentro, volta. É uma confusão o tempo inteiro. Mas vocês estão fazendo aquilo que é necessário ser feito agora.
Vocês estão ordenando aquilo que está em desordem. Treinando. Vocês estão fazendo algo que é comparável a um adestramento. Aqui fique quieto. E isso não vai mudar. Preste atenção. O que vocês estão fazendo aí agora com essas crianças pequenas? Graças a Deus que o meu cresceu, não precisa mais. Precisa, meu amigo. Precisa até o último dia da vida dele. Ele precisa. Enquanto estiver sob a sua autoridade, ele tem que ser ordenado. Ele tem que aprender a sofrer. Ele tem que aprender a ouvir não. Ele tem que aprender a ser forte. É para isso que nós estamos trabalhando com os nossos filhos, ovelhas e alunos. É para que eles se tornem pessoas fortes lá na frente. Se você der tudo a ele, se você buscar só o amor dele, ele vai ser frágil como um vidro. Frágil como um cristal. Aí sabe o que é que vai acontecer lá na frente, quando você trata seu bebezinho, meninão já grandão? É meu bebezinho, meu príncipezinho, nada pode acontecer com ele. O teu príncipezinho, quando for ter que buscar um emprego, ele vai se borrar nas calças. Porque ele não tem um negócio chamado fortaleza, força interior. É fraco. Por que não aprendeu no temor, agora ele teme? Ele vai se tornar um rapaz, o seu filho. E ele vai precisar enfrentar uma moça. Olha a situação das moças hoje em dia. Meu Deus do céu. Eu escutei uma vez de uma moça lá da igreja. Disse, pastor, o rapaz olha para mim direto, mas ele não diz nada. Não diz nada. Eu digo, não diga também não. Porque se você for, o sujeito só olha e não fala, então ou é mudo ou é frouxo. Não é mudo, eu já ouvi ele falando, então é frouxo. Sai de pé. Dá pena, é de dar pena uma situação como essa. Mas assim, esse caso praticamente não tem mais jeito. Mas o seu tem. O seu filho tem. Ele vai ter que enfrentar uma entrevista de emprego, ele vai ter que enfrentar uma moça, ele vai ter que enfrentar um público, para falar em público. As pessoas superiores, eu estou falando aqui superior não no sentido social, não é isso. Mas as pessoas que se dão melhor na vida são as que não têm medo. Tem que falar que o fulano é o prefeito, problema dele. Vai lá e fala. Tem que resolver um problema, ele vai lá, pode deixar que eu resolvo. Ele bate no peito e diz, pode jogar a responsabilidade para mim, eu resolvo. É isso que você quer para o seu filho? Você quer seu filho um homem forte? Então faça com que ele lhe tema. Ele vai se tornar uma pessoa forte. Sua filha vai ficar preparada para a vida. Agora, eu insisto mais com os homens, porque as mulheres, meu amigo, as mulheres da igreja não tem o que dizer mais não. A maioria delas é toda forte. A mulher de raça, a mulher nordestina das igrejas do Nordeste, eu nunca vi um negócio desse, não. São bem criadas. Agora os homens é uma luta. De onde vem isso? Esvaziamento da autoridade. Em casa, na igreja e na escola. Os pais queriam ser amiguinhos. Os pastores queriam ser amiguinhos. Os professores sempre foram amiguinhos. E aí, sobrou o quê? Qual o produto dessa pedagogia que desgraçou algumas gerações? O produto é isso aí que vocês estão vendo. Tenta contratar alguém para tu ver. Tenta contratar. Os homens são um bando de frouxo. E se for crente, é frouxo 2 vezes. Porque é cheio de falsa piedade. De onde provém isso, meus irmãos?
Eu sei de uma coisa, nós não podemos resolver o problema do mundo. Nem é nossa proposta como igreja local. Como igreja do Senhor, sim. Mas como igreja local, não. Mas há uma possibilidade muito grande de nós resolvermos pelo menos o problema da igreja onde nós estamos. E não tenha dúvida, tudo o que for necessário fazer, o faremos. Mas isso não para aqui. Se você, pai, mãe, não fizer na sua casa, não adianta. A igreja só tem um dia. Talvez um pouco mais na visita, no pastoreio, mas não tem mais do que isso. É você que tem que fazer. Você que tem que fazer. Na sua casa. Parar de querer ser amiguinho do seu filho. Meu amigo, que carência louca é essa? Parem com isso, irmão. Deixem de ser carentes, sejam fortes. Faça seu filho de temer. Depois que ele temer, ele vai lhe amar. É natural. Isso vai acontecer. Mas primeiro, cultive o temor da sua esposa e dos seus filhos. Esposa entra no meio. Esposa entra no meio. Se vocês fizerem isso em casa, aí tem um detalhe. Porque se você fizer isso em casa, se você tiver pastores fortes na igreja, mas seu filho na segunda-feira vai para uma escola onde a autoridade foi esvaziada, adivinha onde ele vai se dar melhor? Adivinha qual é o modelo de autoridade que ele vai querer para si? É o da escola. E é por isso que é necessário fechar a tríade: igreja, escola e casa. Se nós estabelecermos isso, relação superior e inferior, respeito e temor, e depois o amor, nós vamos ter famílias muito, muito fortes. Muito fortes. Ou então você pode ser lá o amado, que eu falei no começo. Que onde chega, carrega multidões, todo aeroporto que desce, tem 3.000 pessoas esperando ele. Beijos e abraços. Mas ninguém obedece. É uma pessoa boa, é uma pessoa aparentemente muito boa. Mas e daí? Não é meu amigo. Não foi eleito para ser meu amigo. Foi eleito para mandar. Se manda e não obedece, infelizmente falhou. Nesse ponto, falhou. E o outro que é temido? Um dia vai se ver com Deus. Porque o que ele faz não é autoridade, é autoritarismo. Mas no aspecto do temor, ele venceu. Nenhum dos dois é nosso padrão. Nem o amado, nem o temido. Nosso padrão é Cristo. Cristo é o nosso padrão. Ele é o mesmo que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Já não vos chamo mais de servos, mas de meus irmãos, meus amigos. Mas ele diz também: eu sou. Minha glória eu não divido com ninguém. Se vocês não rejeitarem pai, mãe, irmãos, se vocês não rejeitarem, negarem tudo por causa de mim, vocês não são dignos de mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem negar o filho, terá negado o pai. Ele ameaça com o inferno quem ele ama. Porque ele sabe que se nós temermos ao Senhor, de verdade, nós vamos temer em primeiro lugar perdê-lo.
E quando nós tememos perder alguma coisa, aí está o nosso amor. Nós amamos de fato aquilo que tememos perder. Se temermos a Cristo, amaremos a Ele acima de todas as coisas, com toda a nossa força e de todo o nosso coração. Deus nos ajude, irmãos, a sermos obedientes e obedecidos. Amém. Oremos ao Senhor. Nós damos graças ao Pai pela rica e gloriosa oportunidade de estarmos juntos, reunidos nesse lugar, completando, Senhor Deus, os 3 primeiros anos de vida dessa congregação. Seja louvado, engrandecido e temido o Teu nome, Senhor, por todos os Teus feitos, por todas as Tuas obras, por todas as Tuas mãos pesadas que o Senhor já colocou sobre nós. Perdoa-nos, Senhor Deus, pela maneira equivocada em que enxergamos, Senhor Deus, as autoridades. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando somos superiores, tentarmos, Senhor Deus, ao máximo ganhar o amor e a amizade, em detrimento da verdade e daquilo que é bom. Por outro lado, Senhor Deus, nos ajuda a cuidarmos, ajudarmos, Senhor Deus, aqueles que precisam de nós. E quando, Senhor Deus, estivermos em posição inferior, ó Deus, dá-nos um coração como o de Cristo, temente e obediente, para que essa igreja prossiga cada vez mais forte nos caminhos do Senhor. Amém.